Recebi um e-mail essa semana me pedindo que falasse um pouquinho sobre a relação entre a filosofia e entre a religião. Para começar essa discussão, o e-mail foi muito específico e foi pedido que eu falasse mais no sentido do que seria então o ateísmo, do que se trata o ateísmo. Primeiro eu quero apresentar uma obra que eu lancei na Alemanha já tem mais ou menos alguns anos. Ele trata exatamente dessa relação entre o ateísmo e os pressupostos filosóficos e religiosos que esse autor, o Michel Onfray, ele destaca em sua obra. Dentre os autores contemporâneos que nós temos hoje lido, né, dentro da filosofia ou da filosofia da religião, eu posso indicar o Michel Onfray, esse autor aqui, tá? O Michel Onfray, o Tratado da Ateologia. E esse tratado de ateologia discute claramente quais são esses pressupostos. Inclusive chega a colocar, assim como dogma mesmo, a necessidade da negação de Deus. Não há provas ou qualquer tipo de refutação lógica nisso. A questão mesmo é uma questão transcendente. Algo que já havia sido colocado por um autor dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. E o Kierkegaard tem uma obra chamada Desespero Humano, e esse desespero humano seria exatamente essa relação do homem consigo mesmo, o homem se relacionando com a ideia de infinito e ao mesmo tempo que percebe a sua finitude. Então, tudo ao redor disso parece ser desprovido de sentido. Então, Kierkegaard defende a tese de que o homem estético, que é esse homem que vive pela aparência, que vive pelas convenções sociais, é um homem que ele não consegue se completar, ou seja, ele não se percebe como um ser completo, pleno e livre. Depois existe um outro modelo que Kierkegaard coloca, que é o homem ético, e o homem ético ele seguia mais pela questão da razão e pela moralidade também. Contudo, a dimensão espiritual dele ainda não consegue perceber essa dificuldade de lidar com a finitude, e ele se atém àquilo que Agostinho chama de mundo dos homens, né? Mundo das relações humanas, aquilo que Durkheim chama de mundo social. E depois ele propõe, o Kierkegaard propõe que nós tenhamos um salto em direção à espiritualidade, a Deus e aquilo que ele vai chamar de mundo transcendente, ou mundo religioso. Algo que depois Rodolfo Otto vem chamar de homem religious, né? Aquele homem que tem uma relação direta com o transcendente e que ele percebe que essa transcendente é a potência da existência humana. Tema que foi obra do Michel Onfray. Cadê a obra do Michel Onfray? Que foi uma obra também do Michel Onfray, chamada Potência de Existir, né? Também nessa direção. E a Potência de Existir do Michel Onfray vai em qual direção, se não a do Kierkegaard? Ele vai na direção contrária, vai na direção que postulava os epicuristas, né? Epicuro propõe que a ideia de felicidade ela deve ser a partir do bem-estar, do bem social, do bem consigo mesmo, do utilitarismo ético. Então a potência de existir estaria nessa forma de ataraxia, já proposta por Epicuro, que seria o bem, afastar-se do mal, né? E esse afastar-se do mal causa um prazer. O prazer é um estado de satisfação, e de satisfação nos momentos de vida que você vai vivendo. É uma influência que Epicuro tem dos atomistas, e a ideia de que você, relacionando com o mundo material, você se encontra nele e se faz nele, né? Você vai se forjando e se construindo a partir dele. Outra obra que eu queria citar é uma obra mais na direção da sociologia, tá? É o Marcel Gauchet, e ele trata nessa obra sobre o desencantamento do mundo, algo que já Max Weber já havia predito, né, no seu clássico sobre a relação entre o capitalismo e o cristianismo, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo, o nome da obra. Outro autor que eu queria tratar também, apontar, é o Friedrich Nietzsche, que ele faz uma genealogia, ou seja, ele vai em busca das origens, né, da moralidade humana, e o que ele encontra no fundo da moralidade humana é uma ideia que depois será trabalhada muito pela filosofia, que é a ideia do ressentimento.
né? O ressentimento que vai forjar a ideia de bem, de mal. E depois tem um autor contemporâneo que discute muito sobre isso, o Luiz Felipe Pondé, que estuda esse tema do ressentimento, e o Pondé vai pontuar exatamente esse sentido, a ideia de não ser mal, de não ser completamente bom, de não conseguirmos ser completamente bons, de não conseguirmos ser eternos e conseguirmos ser sempre belos. Esse arquétipo demiúrgico, né? Esse arquétipo demiúrgico que representa, ou seja, a simbologia, o conceito, as ideias que estão referentes ao pensamento do que é Deus, que seria a eternidade, a beleza, a justiça, a bondade, sempre que nós não temos, nós tentamos então refletir isso e buscar isso. Mas como nós não a temos, vivemos numa insatisfação constante. E aí é bom também citar uma obra do Theodor Dalrymple. Theodor Dalrymple escreve um texto chamado Podres de Mimados, onde ele vai fazer uma releitura, né, do processo do iluminismo a partir lá dos românticos, inclusive muito pontuada em Rousseau, né? Fala um pouquinho sobre a questão da educação hoje, como é a relação dos educadores com os educandos, como é a educação do profissional em frente às dificuldades que ele enfrenta na sociedade. E o Theodor Dalrymple, em Podres de Mimados, vai fazer uma leitura mais psicanalítica, mais médica dessa influência do romantismo dentro da cultura contemporânea. E tem outra obra que é a do Luc Ferry. Luc Ferry, ele escreve A Tentação do Cristianismo. Eu quero terminar depois esse vídeo com uma citação dele. Outra obra extremamente importante é Depois da Cristandade, também mais dentro do campo filosófico, né? Mas tem uma pegada muito forte na antropologia e na sociologia da religião. Bom, apresentado algumas literaturas básicas aqui, eu quero começar a pontuar o início dessa discussão lá em Platão. Quando Platão escreve a República, ele publica a ideia do mundo das ideias, né? A ideia da doxa e essa ideia de que existe um mundo enganoso, de que existe um mundo aparente, mas também existe uma ideia, mundo das ideias, onde acontece a iluminação, um mundo inteligível, né? O mundo da razão, do esclarecimento e das verdades, da verdade nesse sentido, uma verdade absoluta, que vai guiar o homem, né? E são verdades que são imutáveis. Então, dentro desse dicotomia entre verdade absoluta, entre verdades relativas, que são as sombras que se projetam dentro da caverna, na alegoria da caverna, existe um espaço para se compreender a relação de Deus e de religião e do ateísmo. Primeiro, o que é a realidade? Pergunta feita por Immanuel Kant, quando ele vai tentar escrever e dissertar de uma forma mais acadêmica, quando ele fala sobre a religião nos limites da simples razão. O que seria essa religião nos limites da simples razão? A tese de Kant é que o homem não consegue explicar Deus ou elementos absolutos por um simples motivo, pelo motivo de que eles não são racionais. Nós não conseguimos alcançar a transcendência e explicar a transcendência a partir da racionalidade, porque a racionalidade tem seus limites, né? A racionalidade, ela tem dentro do empirismo e dentro do racionalismo aquela concepção de que eu sou homem e enquanto ser humano eu não consigo mensurar aquilo que é completamente de uma natureza completamente diferente da minha, de uma complexidade diferente da minha. Então, Deus não seria explicável pelos moldes da razão, né? Nós tentaríamos fazer essa explicação, mas não conseguiríamos. Então, a razão ela tem os seus limites. Mas Platão já começa essa discussão, ele e Epicuro, né, essas duas linhas da filosofia, uma filosofia mais materialista em Epicuro e mais transcendente em Platão. Enquanto Platão vai dizer o seguinte: existe um espaço na realidade para o que a gente chama de Deus, existe um espaço para um bem maior, um bem absoluto, um bem eterno, e enquanto Epicuro vai dizer que não, que o que existe é a materialidade. Os dois partem do quê? Partem de um pressuposto, que é a crença na afirmação da tese de Deus
ou a crença na afirmação da negação de Deus. Ou seja, você tem a fé para afirmar e a fé para negar. Tem um estudo recente que foi lançado por um médico estadunidense chamado Por que Deus Não Vai Embora? Se não me engano, o nome em inglês é Why God Don't Go Away ou Won't Go Away, algo assim. E ele aponta exatamente isso na nossa psique, no nosso cérebro, na nossa química, de que existe algo químico que nos impulsiona a acreditar em Deus. E é interessante observar que Jung também já dizia isso com a ideia dos arquétipos, né, das religiões. Jung chegou a colocar numa entrevista de que ele não precisa crer em Deus, mas a partir dos estudos que ele fez, ele simplesmente sabe que Deus existe. Então, dentro da academia, existem autores que defendem tanto a existência de Deus, enquanto no cunho acadêmico, no cunho da área da medicina, e na área da psicanálise também, né? Enquanto você tem Lacan e Freud dizendo que Deus não existe, você tem o próprio Jung dizendo que Deus existe. Então, é uma questão primeiramente de você definir em que tipo de pressuposto você quer crer. Você quer crer na negatividade ou você quer crer na afirmação de que Deus existe? É possível conhecermos toda a realidade? Claro, é óbvio que não. A resposta é que a realidade é muito maior do que aquilo que nós percebemos. Já dizia William Shakespeare, há mais entre os céus e a terra do que nossa vã filosofia. Nesse sentido, filosofia significa conhecimento humano. Então, podemos conhecer parte da nossa realidade, a realidade que nos é apresentada? Eu creio que sim, e podemos conhecê-la, mas é uma realidade muito fragmentada. É como tentar explicar, né, para alguém que só foi ao zoológico, ficou olhando o tempo todo para um cercado onde se colocou uma girafa, que é um zoológico. É óbvio que ele vai falar que o zoológico é apenas o cercado e a girafa. Então, é interessante compreender que a filosofia, a relação entre a filosofia, a religião, a afirmação de Deus ou a negação dele, são pressupostos primeiramente de categorias, como já dizia Kant, da transcendência. A transcendência para a afirmação, a transcendência para a negação de Deus. Bom, para vocês terem uma noção disso, eu separei um texto aqui do Luc Ferry, A Tentação do Cristianismo, dando uma olhada na obra aqui. Luc Ferry, na página 102, A Tentação do Cristianismo. Vou mostrar onde eu destaquei aqui para vocês. Onde é que está? Então, Luc Ferry aponta aqui o seguinte texto. Não sou crente, mas sempre digo que se for preciso escolher um dentre todos os livros para levar para uma ilha deserta, é o Evangelho de João que eu levo sem hesitar. A única coisa que me falta é a fé. Página 102, A Tentação do Cristianismo. Bom, com essa citação eu quero aqui já ir para os finalmente, com algumas considerações e pontuações. Essa é a postura acadêmica de alguém que não crê, né? Se você pesquisar na internet, você vai, por exemplo, perceber o próprio Luiz Felipe Pondé dizendo, olha, eu sou ateu, mas a questão do cristianismo ela é uma questão principal relacionada à existência humana, aquilo que você deseja acreditar, aquilo que você lança a mão da fé para poder dizer que sim ou que não. As experiências pessoais estão influenciando nesse processo aí, afinal de contas, a experiência de conversão é uma experiência com Deus, né? O próprio Kierkegaard já dizia isso, que a relação com Deus, ou a não relação com Deus é que vai definir se você crê ou não nele. E dentro da academia se tem muito estudo sobre esse processo, né? O que não se pode fazer é criar o que nós geralmente fazemos. De um lado ficam os ateus militantes dizendo nós não acreditamos em Deus, cristianismo é burrice, esse tipo de coisa que impulsionou muita guerra religiosa no mundo. Se nós olharmos um pouquinho para a história, você vai perceber que a nossa guerra no período medieval e depois a Guerra dos 30 anos, elas foram impulsionadas por dogmas religiosos. Ora batiza, ora não batiza, ora eu posso ou não ter os deuses ao meu lado, posso tê-los parcialmente. Então,
a guerra ficou sempre travada em busca de poder. Não que a religião impulsiona a guerra, mas a busca de poder impulsiona a guerra. Michel Foucault, depois em Vigiar e Punir, vai tratar disso. Microfísica do poder também, o mesmo processo, vai falar sobre essa questão da busca por poder do ser humano. Um livro de introdução sobre a questão do poder e a busca e o conflito, eu cito Thomas Hobbes, 2 obras clássicas, uma chamada Do Cidadão e a outra chamada O Leviatã. Todos esses textos vão dizer que o que impulsiona a briga humana, o conflito humano, não é a religião ou a arte ou apenas o dinheiro, né? O que impulsiona é a busca por poder. E essa busca por poder pode ser na direção da arte, pode ser na direção da questão financeira e pode ser uma questão também religiosa. Mas o que impulsiona o homem à dominação e a querer tripudiar sobre o outro ou querer ver o outro no estado de desprovido de poder, né? Um estado de sujeição, como coloca o próprio Foucault, é essa questão de querer ser melhor, de querer ter poder. Então, a religião também é vítima desse processo da busca e da ganância humana, como diz o próprio Luiz Felipe Pondé e Theodor Dalrymple. A busca por poder é um dos elementos dos arquétipos de Deus, uma das características da ideia de ser Deus, querer dominar e buscar controle sobre as coisas e poder ter isso eternamente de forma segura em tuas mãos. Então, pode ser uma revolta, como diz o Kierkegaard, uma revolta de nós mesmos contra Deus, de uma rebelião contra Deus? Pode ser isso também. Mas também pode ser também uma relação de que o homem ainda não se percebeu ainda como ser humano e que ele precisa dos outros para poder se relacionar. A religião, quanto à negação dela, sobrevivem de dogmas. Eu posso citar aqui, eu vou pegar aqui o Tratado de Teologia e eu vou agora comentar rapidamente sobre isso aqui. Se é um tratado de ateologia, é óbvio que é o oposto da teologia, né? Ou seja, tem-se dogmas. Qual é o dogma aqui? Deus não existe. Segundo dogma, só existe materialidade, né? Hoje nós temos a física quântica aí para dizer que a materialidade é em parte ilusória, né? Se você pegar Frejó Capra, se você pegar Albert Einstein e até Marcelo Gleiser, você vai entender um pouquinho sobre essa questão de que a materialidade, ela é, de certo modo, como a física clássica entende ela hoje, ela é um pouco ilusória. Então, primeiro, esse dogma da crença em Deus, né? Ou da descrença em Deus. Segundo, da materialidade, que é ou não é, né? Ou você acredita que ela é tudo que existe, ou você acredita que não, que existem outros modelos de energia, e aí que a gente chama de espiritualidade. Frejó Capra, na sua obra O Taú da Física, apresenta na introdução da obra o seguinte texto: onde a religião chegou agora, a física, onde a religião chegou há 2000 anos, onde a religião chegou há 2000 anos, a física chega agora. Então, a ideia de que a transcendência ela é algo maior, né? Nós ainda não a compreendemos, como dizia já o mesmo próprio Immanuel Kant, no final da modernidade, o último autor moderno da filosofia. Então, como ele já apontava nessa direção de que a transcendência é algo maior, então é uma questão dogmática, é uma questão de você crer ou não crer, né? As nossas experiências influenciam isso, a questão de poder influencia também a religião e a falta dela. A militância de pregar um evangelho de que existe uma transcendência, um Deus que o ama, um Cristo que quer acolher, mesmo apesar dos seus erros, né, dos nossos erros. Se vou usar uma expressão de Kierkegaard, se encontrar no campo espiritual com a transcendência é encontrar a si mesmo, nas mãos de um Criador que pensou a sua existência, né? É claro que Jean-Paul Sartre, também existencialista, ou filosofia da existência, melhor dizendo, não vai concordar com isso, né? Jean-Paul Sartre, na postura dele de o existencialismo é um humanismo, ele diz exatamente o contrário. Ele diz que encontrar consigo mesmo é se perceber e lançando fora, lançando mão, deixando de lado todo o pressuposto religioso.
Mas como eu disse a vocês, é uma questão de crença ou não crença, né? Então, existe um evangelho a ser pregado pelo ateísmo? Sim. O que é evangelho? Uma boa nova. Não existe Deus, não existe limite, então tudo é permitido, como diz Fyodor Dostoiévski, a partir da categoria que você se relaciona com o outro sobre uma categoria também ética, que nesse sentido passa a ser relativa, porque já que não existem normas absolutas, o relativismo vai imperar. Existe uma categoria também, então, existe a categoria de um evangelho, de que a terra é tudo que nós temos para viver, e que está aí para te libertar das amarras religiosas e da transcendência do compromisso ético-religioso. Existe uma crença na materialidade, de que a materialidade é todo o mundo que você tem, é o nosso mundo maravilhoso. E existe também a crença no ser humano, a crença absoluta no ser humano, de que você é autossuficiente para fazer você mesmo e aos outros ao seu redor e a sociedade feliz. Então esse é o evangelho, são os pressupostos, os dogmas da filosofia ateísta. Na filosofia cristã, né, se você pegar autores clássicos como Agostinho, ou mesmo Aquino, ou pegar o Vátimo, ou mesmo o Jung, você vai ter categorias contrárias. Existe uma transcendência, existe para você se perceber, para você deixar esse desespero da existência humana, que é você se perceber como ser finito, você se encontrar com o eterno, que é Deus. Né? Existe uma transcendência para além da materialidade da religião, da religiosidade. Existe um outro universo que não nosso, porque esse universo já se encontra em decadência por nós mesmos. Né? Então existe um ser absoluto que consegue viver na perfeição e logo não há entropia, não há desgaste de energia dentro de uma mecânica, de uma física transcendente. Então sim, existe eternidade, existe um mundo eterno, mas também existe a ideia de um Deus que faz com que tudo isso aconteça. Tem um argumento, eu estou tentando lembrar o nome do autor. Eu não vou lembrar agora o nome do autor. Mas ele diz o seguinte: apostar em Deus é exatamente apostar naquilo que eu não conheço. Né? Mas a ideia é que é o seguinte, que não é negativo. É dizer que existem possibilidades que eu ainda não conjecturei. Existem possibilidades que eu ainda não consigo conjecturar porque eu não conheço as outras realidades. Né? Então, é interessante observar que a religião, o ateísmo e a filosofia, eles partem de dogmas, eles têm argumentos racionais para ambos. Existem casos de militância dogmática e religiosa, tanto da religião da negatividade, que é o ateísmo, a religião da negatividade de Deus, que é o ateísmo, e a religião da afirmação do transcendente, que é o teísmo, né? Mais comum no Ocidente, o cristianismo de Cristo. O cristianismo, por que eu digo cristianismo de Cristo? Existem outros cristianismos? Sim, existem outros cristianismos, basta ler Kierkegaard. Kierkegaard chega a um ponto de dizer que se o rei é cristão, eu não sou cristão. Então existem sim outros cristianismos, e tem essa obra também que vai falar sobre isso, sobre outros modelos de cristianismos, né, depois da cristandade. Então eu quero deixar um texto com vocês, afirmado aí pela comunidade joanina, comunidade que Jesus viveu nela. Ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for através das minhas palavras, das orientações que eu sigo. Isso foi uma citação de Cristo. Cristo também diz, já que Ele é a verdade e a vida, o que Ele está querendo dizer com isso é que há uma concepção de verdade absoluta e um caminho de transcendência nos ensinamentos dele. Então é isso, obrigado a todos e que Deus abençoe a todos. Amém. Tchau.